Aqui a gente tem aí comparação de dois cabos, né? Então eu tenho dois cabos coaxiais aí, o RG58U e o RG58A, né? Então, em ambos a velocidade de transmissão é de 10 megabits por segundo, né? A impedância dos dois cabos são 50 ohms, e aqui no RG58U eu tenho uma distância máxima aí de 500 metros para a transmissão. Já no RG58A é um cabo de qualidade menor, né? Então a distância máxima de transmissão é de 185 metros. O custo e a indução de ruído são baixos e os conectores mudam, né? Então no RG58U eu uso um conector tipo N, né? Então esse conector aqui é um conector típico aí para antena, saída de rádio, né? Então esse conector N é muito utilizado para esse cara aí. E o BNC simples, né, é utilizado então para o RG58A, né? Um conector mais simples um pouco. Tá? Exemplo aí, né, do conector BNC, que vocês já devem ter conhecido, e aí uma conexão, né, do conector aí, uma placa com o conector BNC. Aqui um conector para fazer interligação, né? Então a gente chama de conector tipo T. Então você tem o sinal vindo por aqui, você tem uma amostra aqui para um instrumento, por exemplo, e aí o sinal segue aí para a direita, né? Qual a vantagem dele? Então ele tem um baixo custo de manutenção, muito tranquilo, é a manutenção de um sistema a cabo coaxial. Obviamente que esse cara está limitado em distância. Por quê? Pela tecnologia. Você viu aí que um aí só 100 e poucos metros, quase não chega a 200 metros. Né? Como vantagem, ele é fácil de instalar e conectar. Né? E, por outro lado, ele tem um probleminha aí com segurança. Né? Então ele se danifica aí com uma facilidade maior. Né? Quem nunca chegou no laboratório lá da Uninove e esse cabo aqui não funciona, tal, né? A gente, professor aí, vira e mexe, a gente está com o cabo lá danificado, né? Ele tem uma grande resistência a ruído, né? E indução de outros sinais. Então aquela malha de terra que ele tem externa, que ele tem na parte interna, ele faz com que a indução de outros sinais aí seja praticamente nula, né? Praticamente nula. Então isso aumenta bastante a resistência dele à incidência de ruído. Né? Eu tenho uma vez cabeado no meu sistema, né? Então eu tenho uma grande dificuldade em efetuar mudanças, né? Por quê? Porque eu tenho que puxar cabo de novo, né? E como ele se danifica com uma facilidade maior, né? Então a possibilidade de você danificar o cabo é muito grande. Então passou uma vez o cabeamento, olha, melhor não mexer naquilo ali não, né? Melhor não mexer. Então isso realmente traz uma dificuldadezinha aí para esses sistemas aí. A gente tem aí um sistema aí um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, né, que é o cabo UTP, Unshield Twister Par, né? Então ele vai ser composto aí por uma série de pares de fios, né? Então 1 e 2 aqui é um par, 3 e 4 é outro par, 5 e 6 é outro par, 7 e 8 é outro par, né? Então normalmente eles têm um fio, por exemplo, o verde e um fio branco e verde. É o par mesmo com 6, o 6 e o 3, né? Porque você vê que esse aqui é o branco e marrom, né? Esse aqui é o marrom. 4 e 5 é outro par, né? Você vê que ele é azul e branco e azul. E obviamente ficou aí, né, esse outro parzinho aí, tá? Então, eles estão unidos aí, né? Então eles estão dentro de uma proteção mecânica externa, né? E cada par
ele acaba sendo, obviamente, isolado um do outro, mas estão todos dentro de uma proteção mecânica aí, né? Essa aqui é uma sequência comum de conexão, a mais tradicional aí, né? Então você vê que os dois cabos, tanto de um lado quanto de outro, eles são iguais, né? Então você faz a mesma ligação, como se fosse um grande paralelo, né? Então, por exemplo, para ligar o PC aí a um modem, né? Um exemplo aí, ou ao roteador, né? Então, no caso, o exemplo aí tem lá, ó, branco e verde, verde. Aí o branco e laranja, o azul, depois o branco e azul, o laranja, branco e o marrom. Aí você vê que outra sequência lá é igualzinho. Então esse cabo é um cabo tipo meio paralelo, né? E aí você tem também o crossover, né? O cabo cruzado. Então esse cabo cruzado aí ele é interessante para você fazer ligação, por exemplo, entre dois computadores. Então você nota, por exemplo, ó, 1 e 2 aqui é o branco e verde e o verde. Onde está o verde lá? O verde é o 6, né? E o branco e o verde, ó, é o número 3. Então há um cruzamento aqui, tipo, ó, o que está transmitindo aqui, lá ele está recebendo, e vice-versa, né? Então você vê que 1 e 2, né, são justamente o branco e laranja. E o laranja, eles estão onde? Eles estão trocados, ó, 6 é laranja do outro lado, e o 3 é branco e laranja do outro lado. O 4 e 5 mantém, ó, 4 e 5 mantém, né? E o 7 e 8 também mantém. Então só cruza os cabos aí 1, 2, 3 e 6. Né? Bom, esse aí você acho que já conhece já. Ele não tem uma blindagem, esses cabos aqui, ele não tem uma blindagem física, então ele não tem uma malha de terra externa não, tá bom? Como é que eu tenho a proteção, né, eletromagnética de RFI entre eles, né? Então, EMI, né, é interferência eletromagnética, e RFI é interferência de radiofrequência, né? Então, como é que a gente tem esta proteção entre eles, né? É devido às tranças, né? Então eles são enrolados 2 a 2 e este enrolado deles é que acaba fazendo a pouca indução de um fio no outro, né, em função da proximidade deles, tá bom? Então, basicamente, é esse que acaba cancelando a interferência entre eles. Agora, eles não têm proteção nenhuma de campos externos, né? Então, ele pode sofrer aí ruídos. Eventualmente existe aí uma malha de blindagem, né, ou uma folha metálica que funciona como uma blindagem, aí nos STPs, né? Então é um par blindado, né, com um par trançado blindado, né? Então aí esse sim tem aí técnica de cancelamento aí externo, né? Então esse cara é menos sujeito ao ruído externo justamente por conta dessa blindagem externa que ele tem. O STP, ó, é um cara com uma blindagem melhor ainda, ó, né? Então ele tem tanto a blindagem externa quanto aqui, ó, cada parzinho aqui tem uma blindagem entre eles, né? Então eu tenho um revestimento externo, uma blindagem total, né? Uma blindagem total. A blindagem, né, do par, né? Então as tranças do par aí e o par trançado aí, né? Então eles estão aí, o plástico, conforme o plástico tem a cor, ele dá o código aí da informação que ele deve transmitir ou receber. Né? Então,
O conector que a gente utiliza é o RJ45 e a impedância dele, característica, é de 100 ohms, né? Esse aqui é o famoso conector de rede aí, né? O RJ45, você já conhece, né? Para esses cabos de par trançado, a gente tem as várias categorias, né? Então a CAT1, né? CAT1 é para qual? Serviços telefônicos e dados de baixa velocidade. CAT2, né? Então são serviços digitais aí, né? Circuito T1 E1, né? Em velocidades aí de 1.5 a 2048 megabits por segundo. E assim sucessivamente vai subindo aí, né? As frequências, obviamente, eles vão aumentando aí de custo, né? Até chegar no Cat7, né? Que eu posso transmitir dados aí de 500 a 600 MHz. Quanto maior a frequência que a gente pode transmitir, mais informação, mais velocidade eu tenho, né, no meu carro. Entre as vantagens tem que é uma tecnologia aí bem assimilada, fácil de trabalhar, né? A desvantagem, principalmente dos cabos, né, sem, né, os primeiros aí, CAT1, eles são aí mais suscetíveis a ruídos, né? Então eu tenho grande facilidade de colocar novos dispositivos, em compensação a gente tem essas limitações de largura de banda em função justamente né, da montagem deles, né? Eles são sistemas de baixo custo, né? São baratos relativamente, e a gente tem, em compensação, uma limitação de distância, né? E como interessante é que eu posso usar o mesmo cabo para rede telefônica, né? Então não preciso usar somente para rede de computador, né? Então o mesmo cabo eu posso colocar computador e posso colocar telefone, né? Seja VoIP, seja não, né? Então, eles podem ser utilizados aí nos dois jeitos. Fibra ótica, né? Fibra ótica. Então, eles são usados aí principalmente para transmitir sinais digitais, né? Ou de dados, né? Em forma de pulsos modulados por luz, né? Pulsos modulados por luz. A gente tem um exemplo aí mais simples, né? A gente tem a proteção externa, né, do nosso cabo aqui, uma fibra de fortalecimento, então ela basicamente para aumentar, né, as características mecânicas do cabo, o revestimento em torno da fibra, e aí uma camada de refração e a fibra ótica em si, né? 62 micrômetros e 125 micrômetros são justamente o comprimento de onda aí, né, característico de cada camada, né? Então aqui é o mesmo configuração, só que aí eu tenho aí vários conjuntos de fibra ótica, né? Vários conjuntos de fibra ótica. Cada fibra aí tem então um revestimento secundário aí, né? Um revestimento secundário, além da capa aí que é a aramida. Então, uma fibra que a gente chama de multimodo, né? Então a gente tem o núcleo, então tá aqui, ó, o núcleo, a casca, o revestimento, né, de 250 micro e o revestimento de 400 micro. Então, são várias camadas aí, né? Então, uma camada de 50 micro, uma camada de 125 micro, uma camada de 250 micro, uma de 370 e uma de 900 aí, né? Então, a central é chamada de núcleo,
Em volta dele tem o que eles chamam de casca, aí uma camada de silicone, seguida de uma outra nova camada de silicone e a capa plástica aí. Então a ideia aqui do tamanho delas, né, do sistema multimodo ou sistema monomodo, né? Então aqui eu só tenho uma casca aqui menorzinha, né? Então eu tenho que ter no mínimo, né, um par aí de fibra, né, para que a gente tenha comunicação. Então uma fibra para a transmissão e outra fibra para a recepção. Se eu quiser só transmitir, eu posso ter uma fibra única, né? Mas para a gente ter, né, transmissão e recepção, eu tenho que ter duas fibras aí no mínimo, né? No mínimo duas fibras. O mais comum é a gente ter aí um agrupamento, né, de fibras óticas aí, né? Então você vê aí que eu tenho num único cabo, né, enfaixados aí, protegidos, eu vou ter aí vários fibras óticas, né, várias fibras óticas, e cada conjuntinho desse vai ter lá, né, várias fibras óticas. A gente tem aí um elemento de sustentação, perdão, justamente para sustentar o peso desse sistema, né, e da característica mecânica ao sistema, uma vez que a fibra ótica ela é muito sujeita à quebra, né, então ela tem que ser muito bem apoiada para não sofrer uma quebra, né, e aí o tubo de proteção e de tração. A gente tem todo um sistema, né, de padronizado para as cores, né? Então, na sequência, né, de fibra 1 a fibra 11, ó, e a gente tem dois padrões. O padrão da ABNT, começa aí verde, amarelo, branco, azul, bem nacional, né? Começa com verde e amarelo. E o padrão EIA 598A, começa azul, laranja, verde, assim por diante, né? Basicamente são dois padrões aí de sequência de cores para fibra ótica. Então você vê que cada conjuntinho aqui. Então cada conjuntinho desse, né, em cada conjuntinho desse, eu tenho um conjunto de fibra, cada um com uma cor, né, para que a gente possa identificá-los e não fazer uma interligação errônea deles, né? Então ela tem duas sequências de cores. A primeira, né, foi definida aí pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, utilizada aí no Brasil aí, né, por fabricantes nacionais aí. Já a segunda, padrão internacional, né, chamado o padrão de norma americana, chamado de EIA, né, adotado por vários países aí, fabricantes aí, né. Então, o fabricante de cabo nacional vai seguir o padrão ABNT. Né? Vai seguir o padrão ABNT. E aí você tem aí também, né, os vários tubos, né? Tubo 1, tubo 2, tubo 3, cada um deles o seu conjuntinho aí de cores, né? Então você vai ver que todos têm lá, ó, o primeiro aqui à esquerda, é o verde, aí vem o amarelo, aí o branco, o azul e assim por diante. Né? Todos seguindo esse padrão aqui, né, ABNT. Né? Aí a gente tem uma relação entre a quantidade de fibras, né, e o diâmetro externo deles, né? Então, de 2 a 12 fibras, né?
tem um diâmetro de aproximadamente 10,6 milímetros. De 18 a 36, mais ou menos 11,5. E assim vai, né? 144, né? 18,2 e assim por diante. O, conforme a rede, né, a gente vai identificá-las, né? E elas seguem esse padrão, né? Então, vem lá, ó, o cabo, a fibra, a ótica e o interno, né? Depois o X, se ele é multimodo, monomodo ou dispersão não zero. Aí o Y é o núcleo do cabo, se é monofibra, elemento ótico ou unidade básica. E o W aqui dá o grau de proteção, aí a chama, né? Então, geral, Heiser, Plenum ou LSZH, né? Baixa emissão de fumaça, né? Então a gente tem aqui, ó, né, como é que é a fibra monomodo aqui embaixo, né? A fibra monomodo. Basicamente você tem aí, né, o seu sinal entrando aí e ele vai seguindo aí com baixa índice, baixa reflexão, né? Então ela tem um índice de reflexão na parte externa e ele muda o índice de reflexão na parte interna dele. Então ele só tem um modo aí e o que acontece, né? O seu sistema aí vai só sofrendo reflexões nas bordas aí, tá bom? Uma fibra com índice gradiente, então o que ocorre aqui? Você percebe que eu tenho um índice de reflação gradiente. Então o que acontece com a nossa onda, né? Então ela entra, conforme o índice de refração vai mudando, ela vai mudando a direção dela e volta, né? Então, isso vai acontecendo aí durante todo o trajeto dessa onda dentro da fibra ótica, né? Então há uma variação gradiente aí do índice de refração. E se eu tenho índice de refração aí por salto, né? Então eu tenho uma grande salto aí no índice de refração, o que acontece? A minha onda ela é refletida, né? E vai caminhando aí em zigue-zague, né? Em zigue-zague. O que a gente vê aqui na saída aqui desse tipo aqui eu tenho uma redução mais drástica aí da informação. Então, na monomodo, o que acontece? Eu tenho um único raio de luz que está passando aí pelo core, pelo núcleo, né? Ele é legal que ele suporta uma grande distância e a gente utiliza laser aí como uma fonte de luz aí no monomodo, né? O multimodo, eu posso colocar aí vários raios de luz aí dentro do meu núcleo, né? Então eu preciso observar que eu tenho aí alguma perda de largura de banda, né? Ele ele é mais utilizado para curtas distâncias, né, redes locais, e eu posso utilizar LED como fonte de luz. Então isso é interessante, né, do ponto de vista, né, de curta distância, né? Então, de custo também, né? Então, fibras multimodo, onde eu vou ter reflexão, eu posso mandar mais informações, mas somente aí a 300 metros, né? Já na monomodo, né, ele suporta aí
até 80 km na minha transmissão. Então é bem mais interessante aí para longas distâncias trabalhar em monomodo, apesar de eu transmitir um único sinal de luz. Tá? Isso aqui observando aí um padrão de 10 gigabits por segundo na transmissão, né? Aqui os conectores padrão para conexão em fibra ótica, né? USB-C, LC, UST e UFC, né? São os conectorzinhos aí padrão aí para fibra ótica, né? A vantagem deles é ideal para montagem, né? E o processo de confecção aí, né? Colagem, clipagem e polimento de cabos, tá? Quais as vantagens de fibra ótica, né? Altas velocidades, então ele chega aí a 10 megabits por segundo até 50 gigabits por segundo, né? Então são velocidades bem grandes aí, né? Bem grandes aí. Então é o que leva, por exemplo, você a trocar, por exemplo, um cabo aí, né? E você escutar lá o pessoal dessas concessionárias de internet falando, poxa, agora eu levo a fibra até o seu modem, né? Porque você garante essa velocidade até o modem, né? Até o modem. É lógico, você tem um custo mais elevado aí da fibra, né? E obviamente da rede como um todo, né? Isso tudo acaba sendo mais caro. Ela não é suscetível a ruídos. Por que ela não é suscetível a ruídos? Porque o ruído ela provém justamente de ondas eletromagnéticas. E o nosso cabo aí ele não acaba sendo induzido, né, por onda eletromagnética. Né? Eu tenho que ter um pessoal mais capacitado para instalar, para manutenção, né? Mas isso é legal, né? Porque quanto mais capacitado o pessoal, mais capacitado, melhor o rendimento, obviamente. Tá? Ele é utilizado como backbone, né? E largura de banda elevada. Então, a comparação aí, né, um cabo coaxial, ele consegue transmitir aí até 20 megabits por segundo, né, porque ele consegue aí TV, dado, sistemas de vídeo, né, monitoramento. Um cabo de cobre aí para trançado, né, um pouquinho melhor, ele vai até 30 megabits por segundo, né, então telefonia e dados, basicamente. E a fibra ótica chega até 100 megabits por segundo, né? Então, TV, telefonia, dados, etc. Então, a gente tem aí uma curiosidade que a gente tem cientistas aí que já conseguiram técnicas aí capazes de transmitir 661 terabits por segundo numa única fibra ótica, né? Então, isso é característica aí do quê? Da maior capacidade de largura de banda, né, dessas fibras, né? Então, ela vai, obviamente, ajudar a consumir aí, né, reduzir o consumo de eletricidade gerado aí pela internet. Como é que a gente coloca aí vários dados num único cabo de fibra ótica, né? Eu preciso dividir esses dados aí em diferentes cores de luz, né? Então cada luz vai mandar um próprio laser, né, com a sua própria energia, né? Então isso vai aí aumentar o gasto, obviamente, de energia. E nessa técnica aí,
ao invés da gente emitir uma única, cor, os lasers vão emitir pulsos de cores. Esses pulsos aí são criados pela adição aí de várias cores puras separadas por intervalos de frequência. Então, cabos com estrutura de fiação de cobre, então as conexões DSL, eles oferecem aí, comumente velocidades aí da ordem de até 168 kilobits por segundo, até 1.5 megabits por segundo em média. Se a gente colocar isso num ponto ideal, etc., tudo certinho, tudo bonitinho, ele pode chegar a 7 megabits por segundo. Já a fibra ótica, em média, ela fica entre 50 e 100 megabits por segundo. Em situações ideais, aí ela vai aí até 10 gigabits por segundo. Então, essa é a grande diferença para a gente trabalhar com pulso de luz, ao invés de trabalhar com eletricidade aí, pela fiação. A fibra ótica ela consegue atingir frequências aí muito maiores, muito melhores aí que os sinais elétricos em fio de cobre. Então, a maior frequência vai fazer com que a gente possa entender uma maior quantidade de pulsos de luz por unidade de tempo. E aí eu mando mais informação. Essa é a ideia aí. Então, essa velocidade maior, justamente por conta desse número de pulsos maiores aí. Tá?